Querida doutora Natália, uma honra estar aqui com a senhora, você e o seu esposo, meu amado irmão Júnior, são referência na regularização de imóveis ali na região de Dracena, Pontal do Paranapanema, se eu não me engano, chama ali, né, aquela região. É, sobre regularização de imóveis, lá para vocês no escritório, Natália, o que é mais comum? Qual tipo de irregularidade que vocês observam mais que existe ali em Dracena e região? Contrato de gaveta de compra e venda de imóvel urbano. Um lote, né? A pessoa vai, compra o terreno, coloca o contrato na gaveta e esquece da vida. Morre, constrói casa para filho, para nora, e assim Tudo no vai. mesmo terreno? Tudo no mesmo terreno. E aí a coisa vai andando. Chega uma hora que precisa vender. Nessa hora eles descobrem que eles não podem vender, ou que se eles venderem, eles vão ter que fazer por contrato de gaveta também, e que vão ter Vira um aquela bola de neve prejuízo. ruim, né? Aquela bola de neve que continua irregular de gerações em gerações. Exato, e aí é a hora que chega pra gente. Às vezes é uma situação que está bem fácil de ser resolvida, mas que a pessoa empurrou aquilo por anos, por falta de dinheiro, ou até às vezes por não saber Desconhecimento mesmo. que era necessário o registro no cartório de imóveis. Deixa eu te fazer outra pergunta. E você tem uma experiência vasta com direito imobiliário, até porque vocês têm uma imobiliária lá. Sim. Qual o impacto? Imóvel irregular, na experiência, você está na linha de frente ali. Imóvel irregular, para o desenvolvimento da cidade, para as imobiliárias, é ruim? É horrível, porque o que acontece? Um imóvel que podia ser vendido por 200 mil, por exemplo, 250 mil, às vezes você não acha comprador, e quando acha, a pessoa quer dar metade do valor. Porque banco nenhum financia. Não, Ele vai ter e que não pagar à vista. aceita financiamento. Então, às vezes, a pessoa precisa levantar um dinheiro em cima daquele imóvel e ela não consegue. E às vezes é por questões de saúde, Ou seja, precisa vender com certa rápido, urgência. e não vai conseguir, né? Não consegue. Então, assim, é um imóvel que às vezes está num lugar bem localizado, Ah, tá. que Ou seja, não é teria. só imóvel de periferia, Não, de pessoas, vamos dizer, entre aspas, pessoas mais simples economicamente falando. não, tem muita gente lá em Dracena que tem imóveis em lugares bem localizados, mas que não estão com a documentação em ordem, elas só vão se dar conta disso na hora de vender. Ou seja, na hora que precisa vender, né, e que precisaria de uma certa urgência, aí não vai poder buscar em banco, porque o imóvel não tem matrícula. Lá em Dracena e na região, eu sei que vocês atendem o Brasil todo, mas eu estou perguntando mais da região de vocês ali, porque é onde vocês estão dia a dia. Lá, os imóveis, você disse assim, imóveis urbanos é muito comum serem transferidos com contrato de gaveta. Sim. Tá. Imóvel rural, qual a visão que vocês têm ali da região também? Imóvel rural ali, existe muita questão relacionada à diferença entre o que existe de fato e o que consta da matrícula. Ah, tá. Então, existe a questão da necessidade de retificar A a matrícula, né? E aí é uma situação que às vezes é percebida só na hora da venda também, porque é feita a compra de porteira fechada. Entendi. E aí depois que descobre que a matrícula Isso, não bate com o que está ali de fato. exatamente. Principalmente quando vai fazer o georreferenciamento. E o gel não erra, né? O gel não erra. E aí é a hora que precisa também do serviço da gente, para a gente poder regularizar a documentação. Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta, quase caminhando para o fim, amada. Você e meu amigo Palma, de onde nasceu a paixão pelo direito imobiliário e qual a expectativa que vocês têm enquanto empresários, advogados empresários que atendem o direito imobiliário amplo, a regularização como faz parte disso? Qual a visão que vocês têm de perspectiva, então? O porquê vocês se dedicam ao direito imobiliário e qual a visão que vocês vislumbram para os próximos meses, anos, com a regularização, com o direito imobiliário em si? Bom,
Eu praticamente nasci dentro do direito imobiliário por conta da imobiliária do meu pai. Quase que não foi nem por escolha, né? Não, eu fui meio que empurrada mesmo. No primeiro mês de advocacia em Dracena, eu fiz 30 despejos. Eu nunca tinha mexido com despejo na vida e tive que fazer 30 numa tacada só. Mas aí, obviamente, a gente vai se afeiçoando à matéria, vão surgindo os problemas, você percebe que você consegue resolver e que isso gera um resultado satisfatório na vida das pessoas, e você se empolga com a situação, né? Depois, a gente foi criando essa visão um pouco mais empresarial do direito imobiliário quando eu conheci o senhor. Né? Porque até então a gente via aquilo como solucionar um problema do cliente, né? Mas a gente não tinha amplitude do que isso significava de problema para o país. E com o senhor nós fomos percebendo o quanto isso gera de impacto negativo para as finanças do país. Com certeza. E aí a gente foi tomando pé da situação na nossa região. Por exemplo, em Dracena, existem 3 imobiliárias que eram loteadoras Certo. que faliram, Nossa. os herdeiros sumiram e as pessoas só têm o carnezinho que elas faziam o pagamento. Das parcelas, não é prestação, das parcelas da compra do terreno. Isso, lá de 1950, 1960. E a pessoa até então achava que ela tinha o terreno. Entendi. Então, isso nós fomos tomando pé depois, né? Quantos imóveis tem? Em Dracena existe uma outra situação, que é um distrito que surgiu de uma invasão numa fazenda. E hoje tem várias famílias que foram subdividindo as chacrinhas que eles tinham, Sim. né? Dei um pedaço para minha filha, dei um pedaço para o meu filho, o pai morreu, os filhos tomaram conta. Aí eles começaram a construir chácaras de lazer. Foram pedir para ligar a água. Cadê a ligação de água? Não tem a BITS, porque não tem matrícula. E aí, qual é a situação? Gente, tem que fazer os capião. Sim. Então, existem diversas situações que podem e devem ser resolvidas com o passar do tempo e o mais urgente possível para que as pessoas possam ter segurança de que aquele imóvel é delas e que elas não estão deixando um problema para suas famílias. Sensacional. E para finalizar, por que vocês decidiram estar conosco na Elo Estratégia? Porque existe uma cultura dentre os advogados de competição. Sim, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente encontrou na Elo uma cultura totalmente oposta, que é a cultura da divisão de conhecimento, da parceria, do vamos fazer junto, e principalmente a questão do conhecimento a respeito de gerência. Né? Hoje o advogado ele precisa pensar no escritório dele como uma empresa para ele prestar um bom serviço para o cliente dele. E a gente tem ganhado muito com essa associação, porque a gente tem mudado a nossa visão e ampliado os nossos horizontes. E o que está tendo aqui hoje, por exemplo, essa palestra que a gente está assistindo agora, fenomenal. Né? A pessoa falando, olha, como tem que ser a sua estrutura, o que você deve fazer, o que você deve delegar, o que você pode fazer melhor tendo alguns processos. Isso é espetacular. E é só o começo. Querida, quero te agradecer muito por participar comigo aqui. Eu vou falar, ó, Natália, quem quiser, entre em contato, faça parceria. Ela e o esposo são 2 competentes e queridos advogados. Um grande abraço a vocês. Eu que agradeço, professor, pela confiança, por tudo que o senhor entrega para a gente e principalmente por essa convivência que é espetacular. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço. Fique com Deus e com licença.